Beleza, glória a Deus. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola Capacitando, o nosso módulo de introdução à missiologia. Muito feliz em poder estar aqui compartilhando com vocês desse tempo. E hoje nós vamos começar a nossa segunda aula, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre missões, sobre o trabalho missionário e também nós vamos levantar aqui algumas definições sobre uma palavra que é relativamente nova nas discussões sobre missões, que é a palavra missional. Será que existem diferenças gritantes entre esses termos, missionário, missões, missional? Será que existe alguma necessidade de abandonar alguma perspectiva em relação às missões da igreja, em detrimento de algo novo que está surgindo, aparecendo por aí? Ou será que no final das contas nós queremos todos a mesma coisa e só utilizamos palavras diferentes para expressar, né? Então aí a ideia hoje é descobrir tudo isso e mais um pouco aqui na nossa escola, né? Então, tipo, parece a abertura do Globo Repórter, né? Quem é das antigas já lembrou, né, do Globo Repórter. Bom, eu quero que a gente já vá direto ao ponto. David Bosch, no seu livro Missão Transformadora, livro que, né, já faz parte aí do nosso material de apoio, ele vai apresentar uma diferenciação que vai nos ajudar a entender melhor os termos missão e missões. Para ele, missão se refere à missio Dei, ou à missão de Deus, como nós aprendemos na primeira aula. E as missões se referem às iniciativas e às atividades realizadas pela igreja. E aí no seu slide, né, você vai receber esse material depois que terminar essa aula já em PDF. Nós temos aqui uma citação direta do David Bosch, e ele diz assim: que é essencial distinguir entre missão no singular e missões no plural. A primeira missão se refere basicamente à missio Dei, ou à missão de Deus. E aí ele vai trazer aquela definição de missio Dei, de missão de Deus, que nós utilizamos na primeira aula. Ele diz que é ou seja, a autorrevelação de Deus como aquele que ama o mundo, o compromisso de Deus neste mundo e com este mundo, a natureza e a atividade de Deus que abarca tanto a igreja quanto o mundo, e da qual a igreja tem o privilégio de participar. Então, missão no singular se refere a missio Dei. Então, é interessante a gente poder, a partir desse momento, começar a se referir à realidade da missão como algo mais amplo e abrangente, que é a realidade das missões. Então, a missão singular, nos referimos a missio Dei, ou a própria missão de Deus. Já o termo missões, né, traz a ideia das missões da igreja, das missões eclesiais, ou seja, os projetos missionários da igreja. Então, quando nós falamos de missões, nós nos referimos às maneiras particulares da igreja participar na missão de Deus. E sendo maneiras particulares da participação na missão de Deus, elas estão relacionadas com períodos, lugares e necessidades específicas. Então nós temos a missão como algo abrangente, né? Nós vemos que Deus, o Pai, ele está em uma missão de redenção no mundo. O objetivo é redimir a totalidade da criação, né? Nós vemos no livro de Apocalipse, no final da história, o cosmos sendo redimido, a cidade sendo redimida e os indivíduos sendo redimidos. Nós temos uma redenção plena e completa. E é justamente nesse trabalho que Deus, o Pai, ele está. Mas nesse trabalho de redenção no mundo, Deus o Pai convida a sua igreja a participar. E o interessante é que, dependendo do período, do lugar e da necessidade, isso vai determinar qual é o tipo de atuação que a igreja terá dentro da missão de Deus. Então a igreja participa de forma particular daquilo que Deus está fazendo no mundo. A igreja está atenta aos movimentos divinos, ela está atenta às necessidades
as demandas dos céus e então ela se vincula àquilo que Deus o Pai está fazendo. E a partir do grande mandamento, da grande comissão, do serviço à sociedade, essa igreja se envolve em suas comunidades, em sua nação, com as nações da terra, para então desenvolver a sua missão, a missão da igreja. Ok? Agora é interessante, né? Eu quero trazer para vocês uma definição aí. Ela também está no slide. Vamos ver se a gente acha ali, Adriano. Um slide que diz que as missões são as iniciativas da igreja para corresponder à missão de Deus, tendo como ponto de partida a grande comissão e o serviço à sociedade. Ao mesmo tempo em que se cultiva uma expectativa em relação à direção específica de Deus sobre diferentes áreas nas quais devemos, como filhos de Deus, atuar, e tudo é feito para a glória de Deus e a alegria dos povos. Então essa é a definição que eu particularmente tenho, né, que eu particularmente construí a respeito das missões. Então para mim as missões são essas iniciativas da igreja para corresponder com a missão de Deus. Só que essa iniciativa da igreja para corresponder à missão de Deus, ela não fica no ar, né? Deus está numa missão e então eu preciso meio que adivinhar o que Deus está fazendo, né? Ter uma bola de cristal gospel para poder discernir o que Deus... Não, eu tenho um ponto de partida para o meu envolvimento na missão de Deus. E esse ponto de partida é a grande comissão, aquilo que o Cristo ressurreto deixa para nós no final de cada evangelho, e também o serviço à sociedade. Mas mesmo trabalhando dentro dessa perspectiva, onde eu parto do ponto, né, do meu envolvimento com a grande comissão e com o meu serviço à sociedade, eu ainda continuo cultivando essa expectativa em relação a uma direção específica de Deus. Eu vou fazendo discípulos, eu vou servindo a sociedade, eu vou entendendo as demandas que vão surgindo, eu vou suprindo carências que vão aparecendo à minha frente. Vou fazendo discípulos, mas não significa que deixo de cultivar uma expectativa em relação a uma direção específica de Deus sobre diferentes áreas nas quais eu, como um filho dele, tendo que atuar. E tudo isso que eu vou fazer dentro daquilo que eu chamo de missões precisa ser feito para a glória de Deus e também para a alegria dos povos. E existem algumas influências nessa definição que eu trouxe para você e nós vamos falar nós vamos falar delas ao longo dessa aula. Mas a primeira que eu quero mencionar para vocês é o Pacto de Lausanne. Tá? Lausanne, foi uma conferência aí muito importante. Em julho de 1974, em Lausanne, na Suíça, foi realizado o Congresso Internacional de Evangelização Mundial. Então, nesse congresso, nós temos mais de 2.400 participantes de 150 nações diferentes. E esse povo todo se reuniu para discutir a missão da igreja. E o interessante é que nós temos em Lausanne uma ótima participação de teólogos latino-americanos. Nós vemos aí a teologia latino-americana contribuindo para a formação do pensamento de Lausanne. Tá? E depois de toda a discussão que foi proposta aí nessa conferência, eles elaboraram um documento. E esse documento, ele descrevia tudo aquilo que foi acordado. O documento que surgiu, ele recebeu o nome de Pacto de Lausanne. E esse documento, ele trata das diferentes facetas da missão da igreja. Eu já coloquei para vocês lá, o Pacto de Lausanne no material de apoio. Você já pode ler todo o pacto assim que essa aula terminar, mas eu quero destacar 2 pontos do pacto que chamam a atenção e que influenciam a nossa definição de missões. Seria o ponto número 5, que fala a respeito da responsabilidade social cristã, e o número 6, que se refere à igreja e à evangelização. Então, sobre a responsabilidade social, o que caracteriza boa parte do nosso serviço à sociedade, o Pacto de Lausanne ele vai afirmar o seguinte. Agora uma citação direta do pacto, tá? O artigo de número 6
6, se não me engano. Não, artigo número 5, né, que vai falar a respeito do nosso serviço à sociedade. Diz assim: afirmamos que Deus é o Criador e o juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana, e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão. Porque a humanidade foi feita à imagem de Deus. Toda pessoa, sem distinção de raça, religião, cor, cultura, classe social, sexo ou idade, possui uma dignidade intrínseca, em razão da qual deve ser respeitada e servida, e não explorada. Então, essa parte do pacto, ela, de certa maneira, faz referência à imago Dei, ou à imagem de Deus no homem. Quando nós lemos essa parte que diz que o ser humano possui dignidade intrínseca, ou seja, o ser humano possui essa dignidade por quê? Porque ele é feito, criado à imagem e semelhança de Deus. Tá? Não existe nada, nenhuma posição que ele tenha ou que ele deixe de ter, que trará algo para ele ou fará com que ele seja menos do que ele é, frente ao fato de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós entendemos a criação do homem à imagem de Deus, ou à imago Dei, nós temos que entender que o ser humano, por natureza, ele é, de certa forma, ele possui essa dignidade, ok? E ela precisa ser respeitada, servida e não explorada. O pacto continua dizendo: aqui também nos arrependemos da nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade social mutuamente exclusivas, ok? Então, antagônicas. Embora a reconciliação com o homem, isso é muito importante, por isso que eu gosto do pacto de Lausanne, porque ele não é um pacto político, ele é um pacto cristão, evangélico. Ele diz: embora a reconciliação com o homem não seja reconciliação com Deus, nem a ação social seja evangelização, como propõem teologias como a teologia da libertação, nem a libertação política, a salvação, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão, pois ambos são necessários. Pois ambos são necessárias expressões de nossas doutrinas acerca de Deus e do homem, de nosso amor por nosso próximo e de nossa obediência a Jesus Cristo. Então veja só que interessante, quanta coisa que brota do Evangelho dentro da realidade da responsabilidade social da igreja. E o pacto no artigo 6 vai falar sobre a igreja e a evangelização. E ele vai afirmar o seguinte: nós afirmamos que Cristo envia o seu povo redimido, assim como o Pai o enviou. Então veja que interessante, né? A sucessão de envio. Você que assistiu aquela pregação que eu deixei no grupo, falando do conceito de enviados, você já vai ter um pouco mais de entendimento a respeito disso, né? Então nós afirmamos que Cristo envia o seu povo redimindo ao mundo, assim como o Pai o enviou. E isso requer uma penetração de igual modo profunda e sacrificial. Precisamos deixar nossos guetos eclesiásticos. É algo que a igreja precisa fazer rapidamente, porque a igreja não percebeu que ela é refém, ela está num cativeiro cultural. Ok? A cristandade já passou e muitas vezes nós não estamos percebendo os efeitos disso na nossa sociedade. E se nós queremos alcançar essa geração, nós temos que estar cientes de tudo isso. Nós precisamos abandonar os nossos guetos eclesiásticos e penetrar e entrar na sociedade não cristã. Na missão de serviço sacrificial da igreja, a evangelização é primordial. Ok? A evangelização é primordial. A evangelização mundial requer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo todo. Então, se lembra, né? Você que está familiarizado com a visão da nossa igreja local aqui, você sabe que o nosso objetivo é levar o evangelho todo ao homem todo, em todos os lugares. Isso é claramente a influência de Lausanne sobre as nossas vidas. Tá? Então a igreja ocupa o ponto central do propósito divino para com o mundo e é o agente que ele promoveu para difundir o evangelho.
Mas uma igreja que pregue a cruz deve ela própria ser marcada pela cruz. Veja que interessante. Ela torna-se uma pedra de tropeço para a evangelização quando trai o evangelho ou quando lhe falta uma fé viva em Deus, um amor genuíno pelas pessoas ou uma honestidade escrupulosa em todas as coisas, inclusive em promoção e finanças. A igreja é antes a comunidade do povo de Deus, é antes a comunidade do povo de Deus do que uma instituição. E não pode ser identificada com qualquer cultura em particular, nem com qualquer sistema, seja social ou político, e nem com ideologias humanas. Então veja que interessante como o pacto ele propõe uma proteção para a igreja em vários aspectos, né? Eles tiveram que tratar diversos temas sociais, políticos, coisas relacionadas à cultura, racismo. Então, o pacto traz uma ideia bem ampla e ele nos ajuda a entender como agora nós devemos levar adiante a realidade do nosso trabalho como igreja. Então, esses dois pontos, né, esses dois artigos aí, os 5 e 6 que eu citei do Pacto de Lausanne, ele nos ajuda a entender melhor por que a missão da igreja, em coparticipação com a missão de Deus, ela tem o seu ponto de partida na grande comissão e no serviço à sociedade. Então, se você for ler o pacto, estudar, você vai ver, né, conteúdo suficiente para entender o benefício dessa mentalidade que não exclui evangelização, da responsabilidade social, da justiça social. E quando nós olhamos esses dois pontos, nós podemos mencionar o fato de que nós não queremos ver a igreja marginalizada em relação à missão, da mesma forma que nós não queremos que a igreja se transforme em um fim em si mesma. Então, quando a igreja trabalha de forma mútua nessas duas realidades e entende que as duas realidades são complementos uma para a outra, nós temos a certeza de que essa igreja será guardada desses erros. Do erro de ir ao extremo da justiça relacionada ao social e se transformar numa igreja meramente política, né? Ou ir para o extremo das questões relacionadas apenas à evangelização e acabar se tornando num fim em si mesmo, visando o seu próprio benefício e crescimento, ok? Então a grande comissão e a responsabilidade social, elas jamais devem ser vistas como antagônicas. Elas não são oponentes. Nós precisamos tirar esse dualismo da nossa mente. Elas não se excluem, elas se completam. A grande comissão, ela dá liberdade para que a igreja possa atuar na missão, enquanto que a responsabilidade social da igreja dá para ela a credibilidade necessária para todo o envolvimento humano que requer a grande comissão. Então é muito interessante, né? Aí vem à minha mente as palavras do apóstolo João na sua carta, né? Muitas vezes nós queremos bater nas costas das pessoas e dizer Deus te abençoe, vá em paz, quando elas estão cheias de necessidades e não têm a possibilidade sequer de pensar em Deus, porque naquele momento os seus problemas eles são outros. Mas se nós unimos essas duas coisas e estamos dispostos a abençoar o homem em seu corpo, mas também em seu espírito, e nós nos vinculamos a essa missão que é holística, eu não digo nem integral, mas holística, né? Uma missão que abrange todos os aspectos da vida, uma missão que consegue ver o ser humano como um todo, uma missão que não fragmenta o homem, mas contempla o homem como um ser criado à imagem e semelhança de Deus e pode trazer para esse homem aquilo que ele precisa dentro das suas realidades e situações. Quando a igreja se levante dessa forma, né, e caminhe de maneira intencional dentro dessas realidades, nós vamos ver muitas coisas acontecendo, ok? Então, por causa das ordenanças de Jesus, a igreja ela é livre para cumprir com o seu chamado de discipular as nações. E ao mesmo tempo ela está protegida dos perigos de pensar apenas em si, através do serviço que ela presta à sociedade ao seu redor. E essa igreja caminhando nessa perspectiva, né, que
se envolve na missão de Deus, tendo como ponto de partida a grande comissão e o serviço à sociedade, essa igreja se transforma em uma comunidade que evangeliza, que ganha pessoas, que se envolve com os lugares aonde ela está e consegue cair na graça do povo, servindo o povo, servindo a sociedade ao seu redor. E é justamente esse testemunho que nós podemos ver na igreja do primeiro século. Atos 2, 47 diz que a igreja daquele tempo caía na graça de todo o povo. Né? E se nós olhamos para a história dessa igreja no livro de Atos, acho que não é difícil entender porque essa igreja caía na graça desse povo. Então, como povo que participa da missão de Deus, nós vamos ter que viver da maneira de Deus, dando o testemunho de quem Deus é. E o interessante é que nós vamos ver todas as dimensões da vida como algo sagrado, né? E aqui está as influências das aulas de cosmovisão, né? Nós não fazemos distinções entre o que é secular e entre o que é sagrado. Nós, como somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e somos um povo sacerdotal, nós conseguimos entender todas as dimensões da vida como sendo algo sagrado. Nós somos um povo sacerdotal. E como povo sacerdotal, nós somos chamados a contrastar em meio às diferentes culturas e nações. Mostrando por meio da palavra e das nossas obras quem é o nosso Deus. E aí o Salmo 67, para mim é um salmo tão precioso, né? O livro de Salmos, ele é um livro missionário. Depois você pode ir lá no meu Instagram, William Dereski. E aí tem alguns vídeos lá que eu gravei há um tempo atrás falando sobre o livro de Salmos como sendo um livro extremamente missionário. Se existe um livro missionário na Bíblia, é o livro de Salmos. E o Salmo 67 ele vai mostrar para nós claramente mais coisas a respeito disso. Veja que interessante. Ele diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o seu rosto, né? Isso é uma referência à bênção sacerdotal. Só que eles querem ser abençoados por um motivo nobre. Eles não querem ser abençoados como muitas vezes, né, muitas pessoas, não aqui, né, talvez em outros países, mas não no Brasil, né? Eles querem ser abençoados por um motivo nobre. Por que eles querem ser abençoados? Porque eles querem ter sobre eles o resplendor da face de Deus. Porque eles querem ter sobre eles as mãos do Senhor e as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a sua salvação. Então eles querem ser abençoados por causa disso. De alguma maneira, eles fazem claramente uma referência à bênção sacerdotal, né, a bênção que Arão trouxe para o povo de Israel, mas também há uma referência àquela bênção que Deus prometeu a Abraão em Gênesis 12. Deus disse a Abraão que na semente dele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus disse a Abraão que ele iria abençoá-lo para que Abraão pudesse se tornar uma bênção. E qual é a maior bênção que nós podemos ser? Nós podemos ser a bênção que comunica na terra o caminho do Senhor e em todas as nações a salvação do nosso Deus. E quando se conhece na terra o caminho de Deus e entre as nações a salvação do nosso Senhor, sabe o que acontece? As nações, elas explodem em júbilo e em alegria. E o Salmo continua dizendo: louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Veja que coisa maravilhosa. Agora, quando nós nos referimos a uma perspectiva um pouco mais clássica em relação às missões,
as missões geralmente elas estão relacionadas ao trabalho transcultural. Quando nós ouvimos alguém dizer que vai fazer missões ou que vai se envolver na obra missionária, geralmente nós estamos nos referindo aos campos de atuação fora dos nossos países de origem. Okay? E o maravilhoso em tudo isso é que, através dessas missões transculturais, nós podemos obedecer uma parte extremamente importante das comissões que são dadas por Jesus à igreja. Comissões que sempre vão enfatizar as nações da terra. Né? Marcos 16 vai dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo mundo, toda criatura. Mateus 28 vai dizer, ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações. Né? Lucas 24 diz que é necessário que se pregue o arrependimento a todas as nações. Né? João termina seu evangelho com palavras de Jesus, aonde ele diz que nós somos enviados ao mundo. Atos 1:8, né, que é o complemento de todas essas comissões, ele diz que nós vamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e de forma simultânea nós vamos trabalhar em nossa Jerusalém, Judéia, Samaria, chegando até os confins da terra. Deve nos chamar a atenção o fato de que a última palavra dita por Jesus antes de subir aos céus foi os confins da terra. Nós temos que entender o peso dessas palavras, né? E o desejo de Deus em que trabalhemos de forma simultânea dentro dessas realidades. Eu não preciso esperar que a minha Jerusalém esteja perfeita para que eu possa me envolver com as nações da terra. Eu fui pastor de uma igreja que tinha 35 pessoas. E essa igreja com 35 pessoas, ela levantou pastores e ela mandou gente para o seminário, levantou pastores. E o mais interessante, ela mandou missionários para 2 países. Né? Nós temos o missionário Leandro na Tailândia e nós temos, e eu, juntamente com a minha esposa e os meus filhos, nós fomos enviados para Costa Rica. Então veja só, uma igreja de 35, 40 pessoas. Ela pôde, de alguma maneira, causar um impacto. Por quê? Porque nós não estamos pensando de uma forma fragmentada, mas nós estamos entendendo que Deus quer que trabalhemos de forma simultânea em Jerusalém, Judéia, Samaria e que possamos alcançar os confins da terra. Essa perspectiva da missão transcultural, né, das missões transculturais, ela precisa ser levada a sério. Essa perspectiva das missões transculturais, elas não podem ser minimizadas de forma alguma. E aqui tem uma citação do Ronaldo Lidório, né, que para mim é um grande exemplo, né? É um dos meus heróis aí, né? Um cara fera demais. E nós podemos perceber um problema crescente em relação às missões transculturais nos nossos dias. Ele diz assim, nós lidamos com um fato da cultura cristã. Né? E isso é uma verdade tão certa. Tem se tornado cada vez mais difícil regimentar força missionária para alcançar grupos étnicos minoritários. Então, quando nós falamos de missões transculturais, nós não podemos minimizar essa questão, porque ainda existem muitos lugares que nós precisamos alcançar nos confins da terra, e nós estamos tendo dificuldades para arregimentar, para conclamar, para desafiar pessoas, né, para preparar vocacionados, para que eles possam ir e cumprir com o seu chamado nesses diferentes lugares, ok? Isso é um grande problema. Por quê? Porque em frente ao desafio que nós temos, né, a igreja ela recebe essa tarefa e ela precisa chegar aos confins da terra disposta a evangelizar todas as etnias do planeta. Nesse mesmo artigo do Lidório, né, você vai receber o material e vai estar ali o link para que você possa ler o artigo na íntegra. Nesse mesmo artigo citado ali do Ronaldo Lidório, nós temos algumas estatísticas que mostram para nós o caminho que ainda precisamos percorrer para o cumprimento da grande comissão. Ele diz assim, abre aspas, né, palavras dele: o desafio que temos pela frente, estatisticamente, pode ser descrito como 2.000 PNAs, que seriam povos não alcançados, ok?
que poderão ser fragmentados em um número até 3 vezes maior, porque muitas vezes nós pensamos que é um povo, mas na verdade não é um povo, são várias etnias que constituem aquele grupo. Então nós olhamos um povo não alcançado, mas quando se vai examinar esse povo, isso se desdobra num número até 3 vezes maior. Nós temos mais de 4.000 línguas e dialetos sem porções da palavra. Então veja, são 4.000 línguas sem porções da palavra. Não é nem estamos falando da Bíblia, estamos falando de porções da palavra. Nós temos cerca de 150 grupos nômades sem a presença missionária. Nós temos 118 tribos não alcançadas no nosso próprio país. E 72% de todos os grupos intocados ou não alcançados pelo Evangelho vivem em países com fortes limitações políticas e religiosas, né? E, portanto, parte da nossa missão é conhecer tais barreiras, estudá-las, transpô-las, discernindo os tempos e as épocas para a glória de Deus. Então, se é parte da nossa missão conhecer tais barreiras, estudar e poder transpor, discernindo tempo e época, nós vamos começar então a partir de agora a falar um pouquinho a respeito dessa prática missionária, né? O trabalho missionário transcultural, ele não só é urgente, desafiante, mas o trabalho missionário transcultural, ele é extremamente exigente. E agora eu quero falar com você que tem desejo de sair do país e fazer missões em outro lugar. É desafiante, é urgente, mas é muito mais exigente do que qualquer outra coisa. O missionário, aquele que quer ser enviado, ele precisa estar ciente de que tem que trabalhar de maneira intencional se ele quer alcançar algo em outra cultura e em outro país. O que envolve conhecimento para que ele possa desenvolver melhor o seu trabalho. Essa prática missionária, ela passa por alguns pontos que são importantes para aqueles que querem evangelizar, plantar igrejas, servir a sociedade em nações diferentes. E aqui tem um checklist de coisas que são necessárias dentro do trabalho missionário transcultural. A primeira é o aprendizado de línguas, ok? Tem ali o aprendizado de línguas. Então, para uma prática missionária transcultural, né, eu preciso aprender a falar a língua do coração. Quando eu falo a língua do coração das pessoas, isso facilita muito a minha aproximação e principalmente os meus relacionamentos. Em segundo lugar, eu preciso estar disposto não apenas a aprender a língua, mas também a estudar a cultura. Porque além de falar o idioma, eu preciso entender qual é a cosmovisão. Eu sou desafiado a entender como aquele povo pensa. Eu preciso ser alguém que vai fazer parte daquela sociedade, daquela cultura, que vai entender seus mecanismos, dinâmicas, que vai interagir não como um alienígena, mas que vai interagir como alguém que quer fazer parte, né? Eu não vou usar padrões éticos, né? Eu vou usar um padrão êmico, né? E para você que já quer ser missionário e leu algo sobre antropologia missionária, você está entendendo, né, o que eu estou dizendo para você. Então, para estudar a cultura, nós precisamos de ferramentais, nós precisamos de boas ferramentas. E hoje, graças a Deus, nós temos uma disciplina que se chama antropologia missionária, que nos dá todo um ferramental antropológico para que nós possamos analisar, observar as culturas com o objetivo de levar o evangelho, de contextualizar o evangelho e de fazer com que o evangelho seja inteligível para aquele povo, para aquela etnia, para aquela cultura, né? Essa antropologia missionária, ela nos dá ferramentas para análise, para interpretações culturais, né? Porque depende do meu padrão de interpretação cultural, eu vou abrir ou eu vou fechar portas. Se eu chego em um lugar pensando que minha cultura é superior à cultura do outro, meu amigo, já era. Se eu chego num lugar pensando que agora, né, eu tenho uma cultura mais elitizada e eles são... Cara, já perdi tudo.
É somente entendendo a cultura e a cosmovisão local que nós podemos contextualizar a mensagem, ser inteligíveis na apresentação do Evangelho. Depois do aprendizado da cultura, nós temos um investimento pesado em relacionamentos, né? E o engraçado, o bom é que isso vai sendo feito de forma um pouco simultânea. Nós aprendemos língua, aprendemos cultura, e a melhor maneira, pelo menos desde o meu ponto de vista, de aprender língua e cultura, utilizando o ferramental que nós temos para aquisição de línguas, o ferramental que nós temos para antropologia missionária, tudo isso faz muito sentido através do relacionamento. É quando eu não apenas aprendo a falar um idioma, mas eu aprendo a falar da forma e da maneira como aqueles que eu quero alcançar falam. Quando eu tenho a capacidade, a percepção de, cara, de querer imitar até mesmo o sotaque que aquelas pessoas têm numa determinada região. Né? Eu fui um missionário em países de língua hispana. E é interessante, eu tive a oportunidade de morar na Argentina, na Costa Rica, passei por vários países da América Latina, desde o México até a Argentina, ali a gente andou em muitos países. E é muito interessante que onde você escuta alguém falar espanhol, né? Se eu escuto alguém falar espanhol, eu consigo identificar, cara, esse é argentino, esse é colombiano, esse aí é mexicano, esse é ricense, esse é nicaragüense, esse é salvadorenho, só pelo sotaque dessas pessoas. Né? Então é algo muito gostoso, é algo que realmente tem que ter amor por isso, para querer fazer isso, né? É algo que realmente faz a diferença. Então você vai aprender uma língua, uma cultura, você vai investir em relacionamentos, né? Você vai viver como eles vivem, comer como eles comem, viver a vida desde uma outra ótica. Isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque isso fala da encarnação de Jesus. Nós vamos ter uma aula especificamente aqui falando sobre a encarnação de Jesus e como nós precisamos corresponder hoje através dessa encarnação, como nós precisamos nos encarnar na realidade onde nós estamos para ser uma revelação precisa de quem Deus é para as pessoas que nós queremos alcançar, né? E esses são os pontos que o missionário precisa ter se ele quer fazer diferença no lugar aonde ele vai, né? Então nós temos língua, cultura, relacionamentos. Então, com um pouco de idioma e cultura, nós podemos desenvolver relacionamentos saudáveis. Né? É importante sempre ser intencional em cada passo. E por meio dos relacionamentos, nós vamos buscando homens de paz, como está escrito em Mateus 10 e Lucas 10. Né? Nós podemos encontrar esses homens de paz e então chegar ao ponto de começar, né? O quarto ponto que seria o evangelismo. Então nós temos aprendizado de língua, estudo de cultura, relacionamentos, né? E aí enquanto nós vamos nos relacionando, uma coisa importante que é efetivo é o serviço. Então quanto mais eu estou disposto a servir, mais possibilidades de portas se abrem. Né? Eu tenho um testemunho legal. A residência na Costa Rica. Então eu e minha família, nós tivemos uma residência religiosa no país. O país é bem complicado para que você tenha algum tipo de documentação pelas exigências que o país tem. Só que pelo fato da gente chegar, se envolver, começar a servir irmãos, pessoas, esse serviço abriu portas, né, ao ponto de que uma denominação no país nos adotou como se nós fôssemos missionários seus e nos forneceu aquilo que nós precisávamos para entrar com o pedido de residência no país. Então tudo isso é cultura, língua, relacionamento, serviço. Né? Então eu e minha família, nós vimos literalmente como o serviço ele abre portas e ele faz com que as coisas sejam cada vez mais fáceis para aquele que quer alcançar, né, um lugar, uma nação, um país. Agora, depois disso vem o evangelismo. E esse evangelismo, ele precisa ser abundante, intencional. Né? Se a gente
a gente tem que entender que é necessário uma semeadura abundante, né? Mas sem deixar de gerar processo na vida daqueles que se aproximam. Então, às vezes, você vai para um país, por exemplo, eu tive uma realidade mais latina, mas você vai para um país islâmico, você sabe que não é chegar lá gritando, falando de Jesus, você vai ter que ser muito enfático na questão dos relacionamentos, da proximidade, da confiança, para então começar essa evangelização que é mais intencional, que é mais processual, que é mais relacional, né? Então, também cada realidade e circunstâncias tem a diferença da aplicação desses princípios. Eles são verdades, né? Seguindo eles, nós vamos poder ser efetivos em nossa missão, mas também a aplicação deles depende do contexto, da situação e da realidade. Se lembra lá quando nós vimos a definição do Bosch entre missões e missão? Né? Nós temos que entender o momento no qual nós estamos e como vamos corresponder à missão de Deus naquele lugar. Depois nós temos o discipulado. Né? Como o trabalho é processual, nós partimos para o discipulado. Nós vamos acompanhar os novos convertidos. Quando nós estamos fazendo os estudos bíblicos, nós vamos também identificando aqueles que vão sendo feridos pela mensagem. Nós investimos na vida deles, damos mais tempo para a instrução deles, né? Nos relacionamos sabendo que esses irmãos, no momento em que a gente saia do país, serão os potenciais líderes dessa igreja. E uma vez que eu, cara, aprendi a língua, a cultura, isso dentro de algumas dinâmicas, né? Não significa que eu vou aprender o 100% de tudo isso, né? Você consegue discernir essas coisas, né? Mas eu tenho língua, eu tenho cultura, eu tenho relacionamentos, eu estou evangelizando, discipulando, eu tenho um grupinho aqui, um grupinho ali, uma família aqui, uma família ali, aí chega um momento de juntar esses que estão crendo, que estão chegando, que estão entregando a sua vida para Jesus. Então, quando nós já temos alguns grupos de discipulado acontecendo, é hora de juntar esses grupos. E é a partir daqui que a igreja nasce, né? Ela nasce com a reunião, com o ajuntamento daqueles que estão caminhando com o nosso Senhor Jesus. E aí esses se juntam para começar a experimentar as dinâmicas da igreja. Eles se juntam para ser igreja, né? Para se envolver no mundo como igreja. Aí vem o número 7, que seria a capacitação dessa liderança. Então, como nós vimos, os primeiros discípulos, eles são os líderes em potencial dessa igreja. E eles precisam ser treinados como tais. São aqueles que evidenciam testemunho, evidenciam maturidade bíblica, e eles no futuro conformarão o presbitério dessa nova igreja. Para quê? Para que exista o 8º ponto, que é a ausência, né? O missionário vai. O desejo dele é ver as igrejas sendo lideradas pelos locais, por aqueles que ele alcançou, né, para que se perpetue o evangelho naquele povo, naquela região, naquela etnia. Então, quando a igreja está caminhando, é hora de se ausentar, né? Mas, como exemplo do apóstolo Paulo, nós podemos manter algum tipo de contato, até mesmo por causa dos vínculos que são gerados por meio dos relacionamentos, da amizade, do amor, do afeto mútuo, né? Da vida na vida, ali no campo missionário. E o interessante é que esse é o caminho que qualquer um que queira se envolver na realidade da missão vai precisar trilhar. E aí dentro disso, né, do trabalho missionário, eu também quero não só mostrar como o trabalho missionário é exigente, eu mostrei para vocês esses pontos, para te dizer como o trabalho missionário é exigente. Agora eu quero mostrar para você como o trabalho missionário é desafiador, como a situação missionária atual ela é desafiadora. Tá? No Brasil nós temos necessidades imensas, nós temos 8 segmentos que são reconhecidamente como os menos evangelizados. Tá? Eles são sendo 7 socioculturais e 1 socioeconômico. Então nós temos aí desafios no âmbito missionário brasileiro. Então nós temos os indígenas. Tá? Eles são um desafio missionário transcultural dentro
do território nacional, dentro do nosso próprio território. Nós temos 117 etnias sem presença missionária e sem o conhecimento do evangelho. Essas etnias, elas têm pouco ou nenhum conhecimento de Cristo e elas se espalham por todo o Brasil, com forte concentração no norte do Brasil e no nordeste brasileiro. Além dos indígenas, nós temos os ribeirinhos. Tá? Na bacia amazônica, nós temos 37 mil comunidades ribeirinhas. Imagine. 37 mil comunidades ribeirinhas ao longo de centenas de rios e igarapés. As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10 mil dessas comunidades. Nós temos 10 mil comunidades ribeirinhas que não contam com igreja. Olha só, onde é que estão os plantadores de igreja para os ribeirinhos? O terceiro desafio no âmbito missionário brasileiro são os ciganos, sobretudo essa etnia, Calon. Há cerca de 700 mil ciganos Calon no Brasil. Imagine, 700 mil. E apenas 1.000 se declaram crentes no Senhor Jesus. Olha só, gente. Veja o desafio que nós temos aí quando nós nos referimos aos ciganos. Os ciganos, eles se espalham por todo o território nacional, nas grandes e pequenas cidades, e eles vivem em comunidades nômades, seminômades ou comunidades sedentárias. Então, 700 mil e apenas 1.000 se declaram crentes no Senhor Jesus. Será que eles não estão precisando aí de missionários? Nós temos também outro desafio, que são os sertanejos. Nós louvamos a Deus pelas coisas que estão acontecendo no sertão. Nós vemos que há um despertamento missionário para o sertão. Nós vemos muita coisa acontecendo lá. Mas ainda nós temos muito trabalho para ser realizado no sertão, no nosso querido Nordeste, ok? Então nós temos centenas de assentamentos sertanejos evangelizados e muitas igrejas plantadas. Porém, nós temos em média uns 6 mil assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. Então nós temos muito trabalho ainda para realizar. Outro desafio no âmbito missionário brasileiro são as comunidades quilombolas. Pouco se fala das comunidades quilombolas nas igrejas, pelo menos as que eu conheço, pouco se fala dessa realidade missionária no Brasil, e pouco se fala principalmente das questões quilombolas. Nós vemos um despertamento para os indígenas, para os sertanejos, mas os quilombolas é difícil. É igual você ouvir alguém que está orando para ir por Suriname. Você já ouviu alguém dizendo que vai ir ser missionário no Suriname? Na Guiana Francesa? É raro, é tipo mosca branca. É complicado, né? Então nós precisamos ir mudando a nossa percepção em relação a essas coisas. Então, os quilombolas, eles são formados por comunidades de afrodescendentes que se alojaram em áreas mais ou menos remotas nos últimos 200 anos. Há possivelmente 5 mil comunidades quilombolas no Brasil, sendo dessas 5 mil, 3.524 reconhecidas oficialmente. Então, há uma estimativa de que 2.000 ainda permaneçam sem a presença de uma igreja evangélica. 2.000 comunidades sem a presença de uma igreja evangélica. É um desafio grande, Outro ponto interessante que muitas vezes passa desapercebido, Eu vejo os irmãos assim, loucos para ir para a China, mas eles não vão evangelizar o chinês ali do restaurante, cara. Eles não vão comer um pastel de flango lá e trocar uma ideia com o chinês para, começar um relacionamento. Nós temos uma outra questão que são os imigrantes. São outro desafio no âmbito missionário brasileiro. Nós temos mais de 100 países bem representados no Brasil. Imagine, mais de 100 países bem representados no Brasil por meio de imigrantes de longo prazo, com uma população de 300 mil pessoas. Cara, uma baita cidade, 300 mil pessoas só de imigrantes aí. Nós temos 100 nações representadas por essas 300 mil pessoas. Dentre essas,
Olha só, dentre essas nações que são representadas aí, 27 são países onde não há plena liberdade para o envio de missionários ou é proibido pregar o evangelho. Ou seja, dificilmente a gente conseguiria enviar missionário para diversos países que estão bem representados entre nós. Né? Entretanto, São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. Né? Então, você quer alcançar os árabes, um baita de um estágio é a fronteira, a tríplice fronteira ali, Foz do Iguaçu. Né? Então, olha só que interessante. Veja como a gente pode, ainda dentro da nossa própria realidade, cultura, se envolver com algo que é transcultural, com missões transculturais. Outro desafio são os surdos, né? Ou pessoas com limitação de comunicação. Nós temos mais de 9 milhões de pessoas nessa categoria. 9 milhões de pessoas e menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. Olha só, gente. Vamos aprender livros, galera. Vamos aprender livros. Uma vergonha que no nosso culto não tenha todo dia aí alguém com, né? Nós precisamos. 9 milhões de pessoas. E 1% se declara crente no Senhor. E outra, qual que é o pior? Que aí existem pouquíssimas ações missionárias que são especificamente direcionadas para os surdos em todo o território nacional. Pouquíssimas. Pouca gente tem despertado para isso. E aí nós temos o 8º desafio, que é a questão socioeconômica, né? Que seriam os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Então nós não estamos alcançando os mais ricos dos ricos e também não estamos alcançando os mais pobres dos pobres. Então esse segmento não é sociocultural, mas ele é socioeconômico. Ele trabalha em dois extremos, ok? Então as últimas pesquisas nacionais demonstram que a presença evangélica é expressiva nas escalas socioeconômicas que se encontram entre esses dois pontos. Mas nós não tocamos extremos. Né? O mais pobre dos pobres e o mais rico dos ricos. E em alguns estados brasileiros há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que nos demais segmentos econômicos, né? Socioeconômicos. Então veja que interessante. Só nessa realidade aqui brasileira já existe muita coisa que nós podemos fazer para o envolvimento na missão de Deus. Será que Deus não quer alcançar essas pessoas? É óbvio que Ele quer. E o que nós podemos fazer? A partir da grande comissão e o serviço a essas pessoas, nós podemos começar a desenvolver uma missão, né? Ou desenvolver as missões entre elas. Agora tem um outro dado aí, você coloca para nós aí, meu mano, que seria a situação do Brasil. Tá? É um dado aí bem interessante e eu quero chamar a atenção para algumas coisas aqui. Tá? Esse é um dado, ele é um pouco atrasado, mas eu acredito que não mudou muita coisa, né? Ele é um dado do IBGE, tá? Então nós temos 71 cidades no Brasil com menos de 1% de evangélicos. No Brasil, mano. 71 cidades com menos de 1% de evangélicos. Né? A média de evangélicos nas regiões brasileiras é de 15,41%. Porém, no Nordeste, a média é de 10,26%. Cara, quase 5% abaixo, é bastante, né? Uma população de 215 milhões? 220 milhões, né? Então é muita coisa, né, mano? Estamos falando de muita gente, né? Em 12 estados brasileiros, a taxa está acima de 20%. Porém, no Nordeste não há nenhum estado com mais de 15% de evangélicos. Em 6 estados do Nordeste, a população de evangélicos está abaixo dos 10%, né? Que seria ali Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Desses 6 estados, a Paraíba é o que possui a maior concentração de cidades com menos de 5% de evangélicos. Então, a maior concentração de cidade com menos de 5% de evangélicos. Alagoas possui a maior concentração de cidades com menos de 1% de evangélicos. Imagine, menos de 1%, cara. Quase nada. O Piauí é o que possui a população com o menor percentual de evangélicos do país.
Então veja só, veja a necessidade lá para o Nordeste. Agora, nós vamos ver que também existe uma necessidade extrema no sul do sul aqui. Então, 11 cidades brasileiras possuem índice zero de evangélico, galera. Não tem crente nas cidades, velho. Não é que não tem igreja. Não tem crente lá, mano. E o Rio Grande do Sul, aqui ó, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é o estado com o maior número de cidades com índice zero de evangélicos. Nós temos 9 cidades no Rio Grande do Sul com índice zero de evangélicos. Existem 11, né? Sem nenhuma presença evangélica, que seria Queluzito, em Minas Gerais, Carrapateira, né? Acho que é Paraíba ali, né? Boa Vista do Sul, que seria já Rio Grande do Sul, Nova Alvorada, Rio Grande do Sul, Nova Roma do Sul, Protásio Alves, Relvado, Santo Antônio da Palma, São Jorge, União da Serra, Vespasiano Correia. E eu fui lá no Google Maps para ver, né? Será que é muito longe de Porto Alegre, da capital, dos grandes centros? Deve ser perdido no potreiro, que nem dizem lá. Cara, não são cidades, né? Eu não vi todas, mas as que eu vi não são longe dos grandes centros de Porto Alegre. Não é longe. Estamos falando de 150, 200 quilômetros de Porto Alegre. E não há presença evangélica. Então nós precisamos aí de missionários para o Rio Grande do Sul. Precisamos incluir o Rio Grande do Sul na nossa lista. E também aqui, levando um pouquinho mais para o lado mais pessoal do William, né? O William sempre teve o desejo de trabalhar no Uruguai, né? Esse sempre foi o meu desejo, né? E nunca nem fui para o Uruguai, não sei por quê, né? Vou ter que ir, né? Levar a Márcia para dar uma passeada no Uruguai e sondar a terra, né? Vai ver que ela gosta, né? E aí, pertinho da fronteira com o Rio Grande do Sul, né, com o estado do Rio Grande do Sul, nós temos o Uruguai. Né? Nós temos lá um amigo nosso, saudoso, pastorzão lá da comunidade Novo Território. Cara, ele está em Pelotas. Ele está a poucas horas da fronteira com o Uruguai. O Uruguai é o país menos religioso da América Latina. Caramba, cara. Ele é o país menos religioso da América Latina. Em uma pesquisa de 2008, que é a pesquisa mais recente, que foi feita pelo Instituto Nacional de Estatística do Uruguai, essa pesquisa apontou que 30,1% da população não pertence a nenhuma religião. Eles são ateus ou agnósticos. Você acredita nisso, mano? O Uruguai aqui, vai. Né? O país, igreja e Estado são oficialmente separados, e você vê no Uruguai uma tendência assim bem, né, progressista, descriminalização do aborto, legalização das drogas, cara, e um montão de outras coisas, né? E algo que me chamou a atenção é que no Paraguai, desde o início do século passado, eles anularam o calendário de feriados religioso. O calendário no Uruguai foi secularizado. Por exemplo, a Semana da Páscoa é chamada oficialmente de Semana do Turismo. Então não tem Páscoa, é Semana do Turismo, não tem calendário. O Natal é o Dia da Família. Isso no calendário frente ao Estado, né? Ele foi secularizado. São feriados oficiais do país com nomes alterados para que eles não lembrem do nascimento e nem da entrega sacrificial de Jesus. Outra pesquisa realizada pelo Ministério de Saúde Pública do Uruguai em 2017 confirma que o Uruguai é um dos países da América Latina com o maior índice de suicídios. Ele tem uma taxa de mortalidade por suicídio de 16,64% por 100 mil habitantes. 19,64% por 100 mil habitantes. Então imagine, galera. Quanto de gente para ser alcançada pertinho da gente aqui, nas nossas fronteiras. Agora, existe um outro dado que se refere à força missionária transcultural brasileira.
Tá, eu mostrei para você o trabalhoso que é ser missionário, o desafio missionário, e agora eu quero mostrar para você quais têm sido as respostas da igreja brasileira frente a esses desafios transculturais. Já coloquei lá no grupo de apoio também uma pesquisa feita pela AMTB, que é a Associação. Ai, Jesus, me fugiu o nome. É das missões transculturais, não sei se é a Associação das Missões Transculturais Brasileiras, fugiu o nome, mas está lá e você vai ver. A pesquisa que eles fizeram concluiu que existem 15 mil missionários brasileiros envolvidos com trabalhos transculturais. Nós temos 15 mil missionários brasileiros. Quantos crentes nós temos, será, no Brasil? Para ter 15 mil missionários só. Se nós fôssemos fazer isso em porcentagem, nós íamos ver que, cara, nós temos muito pouco missionário, né? Se nós fôssemos pegar os moravianos, por exemplo, e fazer uma porcentagem para o tamanho da comunidade deles e para a força missionária que eles foram e o do tamanho da nossa comunidade evangélica brasileira e a força missionária que nós somos, mano, nós ia apanhar de chinelo de dedo. Então nós temos 15 mil missionários. Glória a Deus por esses missionários. Glória a Deus. Mas, cara, que o Senhor desperte a igreja brasileira para que a gente possa ser uma força, cara, imparável, invencível no envio e no cuidado de missionários. Então, essa pesquisa concluiu que há 15 mil missionários brasileiros envolvidos em trabalhos transculturais. Como se descreve, 3.674 em instituições filiadas à MTB, 1.943 em instituições não filiadas. Nós temos 2.671 entre ribeirinhos e indígenas, 80% dos missionários entre ribeirinhos. Nós temos 548 entre sertanejos, 1.968 no exterior, com vínculo apenas com a igreja local, enviadora ou missionário de forma independente, e outros 4.200 ligados às igrejas locais que não responderam diretamente à pesquisa. Eu acredito que nós temos mais pelo fato de termos muita gente que não está vinculada a essas missões, que não respondem pesquisa, não estão vinculados a essas missões. Agora, a pesquisa vai mostrar que houve um crescimento médio entre 1989 até o ano 2000, com um crescimento mais acentuado a partir do ano 2000 e um impulso em relação à obra missionária em 2010. Tá? E quais seriam os fatores que geraram esse crescimento na formação e no envio de missionários? Primeiro, a perseverança das organizações missionárias transculturais, interdenominacionais, tanto na expansão do trabalho, eles continuaram, independente das circunstâncias ou situações do trabalho, e também eles transmitiram as maneiras, como as missões manjavam dos Paranauê, e o cara tinha que ir antes, meter a cara, descobrir ele sozinho, as missões começaram já a dar algumas coisas já mais mastigadas. Então se entendeu melhor a função e o trabalho do missionário, e por meio do treinamento se facilitou as coisas relacionadas ao trabalho missionário. Outra coisa que facilitou o envio de mais missionários é o forte envolvimento das juntas denominacionais no trabalho missionário, gerando uma onda de mobilização, treinamento e envio de missionários. Surgimento de alianças evangélicas entre grupos minoritários como quilombolas do Brasil, indígenas do Nordeste, coligações que decidiram se unir, juntar forças para alcançar determinado grupo que necessitava do evangelho. Novos movimentos de mobilização missionária, como Povos e Línguas, o Vocário, Perspectivas, e outros tantos que surgiram, outras tantas missões que apareceram. O envolvimento de missionários de campo, com pastores de influência, na reflexão missiológica e também na mobilização da igreja brasileira. O que nós estamos fazendo hoje aqui é lindo demais. Quantas vezes, puxe na sua memória, você que é crente aí, sentado no banco de uma igreja há muito tempo, quantas vezes você ouviu algo sobre missões bem detalhadinho? Quantas vezes você ouviu sobre as necessidades do seu país,
dos países ao redor. Se você ouviu, se sinta um privilegiado, um chosen, um eleito, um escolhido, né? Porque geralmente o negócio está ficando feio, né? Temos também a multiplicação das oportunidades de treinamento e um preparo especializado para as missões, né? E o crescente movimento de oração por missões. E é óbvio, sobre tudo isso, a maravilhosa graça de Deus, o desejo de Deus em alcançar as nações. Agora nós vamos para os desafios do âmbito missionário mundial, tá bom? Acho que esse aí tem aí. Isso, tem aí. Aí nós temos a janela 1040. Essa janela 1040, não sei se você já ouviu essa expressão, janela 1040, é a área mais perigosa do mundo para se pregar o evangelho. Ela possui os 62 países menos evangelizados do mundo, 97% dos povos não alcançados e 82% da população mais pobre do mundo. Então aí está o alvo e o foco, né, das missões transculturais. Essa janela, ela compreende uma faixa de terra que se estende desde o oeste da África, ela passa pelo Oriente Médio, ela chega à Ásia e atualmente é a região do mundo menos evangelizada e também a que mais perseguem os cristãos. E a que precisa do esforço de nós evangélicos para enviar missionários para que possam receber a palavra do Senhor. Então nós temos 60% da população do planeta vivendo na janela 1040. Passa para mim aí, mano. Acho que tem uma imagem aí, né? Olha, ó. Aí tá a janela 1040. Tá, esses são os lugares menos evangelizados do mundo, tá? E dentro da janela 1040 aí, né, nós temos um assunto que geralmente não é mencionado, que é a questão da perseguição dos cristãos, né? Você viu que eu coloquei no grupo como material de apoio um livro, um e-book, que é disponibilizado gratuitamente pela Voz dos Mártires. E ali você tem informações sobre os países, né? A Voz dos Mártires tem um ranking de perseguição, né? Eles têm uma forma de determinar quais países entrarão nesse ranking, né? E eles têm do número 1 ao número 50, tá? Eu tenho uma imagem ali também, mano, que é o mapa das perseguições ali. Então não deixe de ler o livro que está lá para poder ter mais informação a respeito da perseguição dos cristãos no mundo, né? Então nós temos mais de 340 milhões de cristãos em todo o mundo que enfrentam perseguição por causa da sua fé. Você sabia disso, galera? 340 milhões. É muito mais do que a própria nação brasileira, de pessoas que estão sendo perseguidas por causa da sua fé. E elas são perseguidas geralmente por questões ligadas à cultura e à religião predominante em cada um dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Passa para mim ali, mano. Aí tem ali tem o mapa. Então essa é a lista da perseguição de 2021. Então você tem países como Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, né? Se eu não me engano, você tem Colômbia ali. Eu não lembro que número que tá. Número 30 é a Colômbia, né? Você tem ali problemas na Colômbia e você tem também problemas no México, se eu não me engano. O 37 é o México, tá? Então você tem aí bastante países com uma perseguição aí bem intensa, bem cruel, tá? Em alguns lugares ela não só é uma oposição ao evangelho, mas literalmente é lugares onde custam a sua própria vida, tá? Então lá no grupo tem o livro, por favor leiam, se interessem pela igreja perseguida, orem pelos irmãos perseguidos, né? E não deixe, né, como que eu posso dizer, não se acomode, porque a nossa fé custa caro.
né? A semente dos mártires, o sangue dos mártires continua sendo uma semente para o florescer da igreja, né? Então continuam acontecendo coisas que às vezes nós pensamos que só acontecia lá no primeiro século. E agora, além disso, nós temos um fundamento para as missões. Então, eu mostrei para você o que é missões, te dei uma definição, mostrei os desafios, as exigências, mostrei, cara, que você vai, depende do lugar que você vai encontrar muita dificuldade e oposição. Mas eu também quero falar para vocês sobre um fundamento doxológico, que seria o fundamento das missões. As missões, elas existem para a glória de Deus. Então, além de pensar nas atividades da igreja que compõem as missões e nos desafios que se apresentam diariamente, nós também devemos refletir sobre a essência das missões. E aí, para refletir sobre a essência ou a finalidade das missões, eu sou influenciado pelo John Piper. E eu também coloquei lá para vocês a indicação do Alegrem-se os Povos. Está lá no grupo de apoio, o Alegrem-se os Povos, do John Piper. Tá? Então a gente pode resumidamente dizer que as missões existem para a glória de Deus e para a alegria dos povos, ok? Depois de mostrar tanta necessidade, tanto desafio, nós poderíamos, acredito eu, de forma equivocada, encontrar sentido nas missões apenas olhando para as necessidades que nos são apresentadas. Nós não queremos desmerecer os desafios, as necessidades, a problemática, mas nós temos que entender uma coisa. Que indo pelo caminho da necessidade, nós poderíamos cair em um equívoco. Em qual equívoco? Em colocar o homem no centro de algo que existe para a glória de Deus. Ok? As missões existem para a glória de Deus. Primeiramente, essencialmente, para a glória de Deus. E como consequência de Deus ser adorado e glorificado, nós vemos então a alegria dos povos, a alegria das nações. O Salmo 102 diz que todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. O Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu à oração do desamparado e não lhes desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou à terra para ouvir o gemido dos cativos, libertar os condenados à morte. Veja que toda a necessidade está aí. Mas para quê? Qual é o fim, a finalidade? Para que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Louvor ali é o renome, é a fama, é a própria glória de Deus. Tá? Nós vamos anunciar em Sião o nome do Senhor para a sua própria glória. E quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Então esse salmo ele mostra que o objetivo da redenção é a própria glória de Deus. O nome do Senhor será anunciado para a sua própria glória. O Salmo 96 vai dizer: cantem ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória, majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Então nós podemos ver claramente que o fundamento da missão cristã é a própria glória de Deus. E quando nós reconhecemos que primariamente as missões são uma realidade doxológica, ou seja, uma realidade que revela ou demonstra, ou que tem o intuito de levar adiante, de dar glória a Deus, nós começamos a ser verdadeiramente impulsionados a ir pelas nações. O Piper ele tem uma citação que eu peguei do livro dele ali, e ele diz assim, algo muito interessante.
Ele disse: se a busca da glória de Deus não for colocada acima da busca do bem humano, nas afeições do coração e nas prioridades da igreja, o homem não será bem servido. Deus não será devidamente honrado. Não estou pleiteando uma diminuição de missões, mas a exaltação de Deus. Quando a chama da adoração arder com calor digno de Deus, a luz das missões brilhará para os povos mais remotos da terra. Eu anseio pela chegada desse dia, onde a paixão por Deus for fraca, o zelo pelas missões será fraco. As igrejas que não estão centradas na exaltação da majestade, da beleza de Deus, raramente se inflamam por um desejo fervente de anunciar entre as nações a sua glória. Até os leigos sentem a disparidade entre a ousadia da nossa reivindicação das nações e da brandura do nosso compromisso com Deus. Mano, isso é muito forte. Ele está dizendo para nós que aonde a paixão por Deus for fraca, aonde é que nós vamos ver que o povo é fraco em seu amor com Deus? É na ausência do zelo pelas missões. Aonde a paixão por Deus for fraca, o zelo pelas missões será fraco. Então eu preciso entender isso. Pessoalmente falando, não apenas olhando para a igreja como um todo, mas eu como pessoa. Se eu não me importo com aquele que, cara, está precisando receber o evangelho do meu lado, mano, eu preciso rever algo em relação à minha fé. Algo não está certo. Precisa ser reavaliado. A Bíblia diz que Jesus percorria os povoados, os lugares, e de repente ele se encheu de compaixão. É o que Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, nos ensina. E quando nós vamos por essa linha que propõe a exaltação de Deus, nós podemos primeiramente avaliar a nós mesmos e perceber se a vida que vivemos, nós estamos vivendo para a glória de Deus. E então, a partir disso, avaliar a iniciativa ou as iniciativas realizadas por nossas igrejas e perceber se estas iniciativas estão encharcadas com esse princípio doxológico, que é um princípio que tem a ideia de promover a glória de Deus. Então, se o que nós fazemos como igreja não está encharcado dessa vontade de promover a glória de Deus, o que nós estamos construindo não é o reino, mas é Babel. Porque o lugar onde as pessoas queriam ter o seu nome visto e conhecido não era o reino dos céus, mas era Babel. Então é necessário enfatizar sempre que a igreja não pode ser esse fim em si mesma e que nossas atividades não servem apenas para alimentar nossas estruturas e programações. A gente vive para algo muito maior que isso, que é a glória de Deus e a alegria dos povos. E quando nós vivemos para a glória de Deus, para a alegria dos povos, nós nos tornamos cristocêntricos, ou seja, tudo o que nós fazemos concebe a Cristo no centro. E nós nos lembramos constantemente que mais importante do que os homens nas missões é o próprio Cristo e a sua glória. E mais uma vez, uma citação do Piper aqui para nos ajudar nessa reflexão. Ele diz que as missões não são o alvo fundamental da igreja. A adoração é. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões. Porque Deus é essencial, não o homem. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas são uma necessidade temporária. A adoração, porém, permanece para sempre. A adoração é, portanto, o combustível e a meta das missões. É a meta das missões porque nela simplesmente procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória de Deus. Mas a adoração é também o combustível das missões. E olha só como termina isso. A paixão por Deus em adoração precede o oferecimento de Deus por meio da pregação. Você não pode recomendar aquilo que não aprecia. Que pancada, né? O cara fica com a perna mole. Fala, meu Deus, cara. Não sei se você já apanhou, né? Eu falo de cacetete no pé, né? Na polícia enquadrava os caras no Jardim Aliança.
É doído, hein? Então veja que interessante, quando nós começamos a entender os desafios, as necessidades, o preparo, mas ao mesmo tempo entender que tudo isso é feito para a glória de Deus. Que há um objetivo claro, fazer com que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Fazer com que o Senhor receba a glória devida para o seu nome. Fazer com que o Senhor possa receber, né, que os povos, as nações, as cidades, os bairros tributem e entreguem a honra e a glória devida ao seu nome. É aquilo que John Wesley dizia, né? John Wesley dizia: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Né? Então veja que interessante, galera. Quando nós começamos a entender os desafios. E aí chegamos no ponto do que é ser missional. Né? Tenho mais 5 minutos aqui, eu vou terminar de maneira breve. Então, nós vimos missões, missionário, e agora vamos para o missional. Então, uma vez que nós podemos compreender a dimensão da missão de Deus, e nós cultivamos essa vida prática de adoração que tem por objetivo glorificar ao Senhor, o nosso envolvimento com as missões se torna inevitável. E quando nós falamos do envolvimento com as missões, muitos termos foram utilizados para descrever pessoas e igrejas que estão dispostos a corresponder a esse chamado para participar da missão de Deus. E um dos termos mais utilizados nesses dias é a palavra missional. Nós temos igrejas missionais, nós temos cristãos missionais. Mas basicamente, missional, né, para não me delongar tanto, ele descreve aquele que está envolvido na missão. E de forma mais específica, o termo missional se refere àqueles cristãos que querem aplicar os princípios intencionais utilizados nas missões transculturais dentro das suas realidades locais. Então, ele é aquele que sabe que está em missão e que não pode fazer a missão de qualquer jeito. Então ele vai pôr em operação, em sua realidade local, os princípios que missionários transculturais usam nas nações da terra. O Michael Gorin, né, um livro também que eu deixei lá para vocês como sugestão de leitura, ele diz no livro A Igreja Missional na Bíblia que a missão nos faz lembrar que a igreja deve ser orientada para o mundo, que ela existe em favor dos outros. Missionários transculturais dos últimos séculos foram enviados com uma tarefa voltada primordialmente não a eles, mas àqueles para os quais haviam sido enviados. Então, desse modo, descrever uma igreja como missional significa definir a comunidade cristã como um corpo enviado ao mundo e que existe não para si mesmo, mas para levar as boas novas ao mundo. Então, o missional é aquele que entende que ele é enviado ao mundo e que no mundo ele precisa trabalhar de forma intencional, colocando em prática os princípios que movimentam as missões. Ele não vai, puxa vida, e agora, o que eu vou fazer? Não, ele trabalha de forma e de maneira intencional. E como Deus deu a graça de a gente poder ter essa experiência missionária, além das fronteiras, né, do Brasil aqui, então nós contamos com mais facilidade com os benefícios dessa mentalidade. Porque quando a gente é enviado a outro país com a proposta de pregar o evangelho, de fazer missões, o ser missional é meio que uma obrigação. Porque sem essa perspectiva missional, sem a aplicação dos princípios das missões nos contextos onde nós estamos, gente, nada vai acontecer. Agora, no nosso país, em uma rotina estabelecida, em uma cultura na qual nós somos extremamente, né, cômodos em relação a ela, nós precisamos nos esforçar e muito para alcançar algo nesse sentido. Em outras palavras, a gente precisa despertar para o fato de que todos nós estamos em missão. Da mesma forma como um missionário é enviado por Iraque, trabalha lá no Iraque, nós temos que entender que Deus, o Pai, nos está enviando aqui em diferentes lugares, para trabalhar da mesma forma intencional com que ele trabalha lá. Né? Você viu quais são os princípios utilizados para o desenvolvimento da missão transcultural? O relacionamento, aprendizado da cultura, idioma, contextualização, evangelismo, discipulado e todas essas coisas.
Então, quando nós trabalhamos de forma intencional, concisa, com a intenção de Deus em relação a isso, com o desejo de Deus em relação a isso, gente, as coisas começam a acontecer. Imagine, só imagine comigo, todos nós dispostos a encarar a vida de uma maneira missional, aproveitando cada oportunidade que aparece diante de nós com sabedoria de Deus e com a intencionalidade dentro dos princípios da missão, muita coisa seria diferente. O Gorin fala mais um pouco a respeito do termo missional e ele diz que a palavra missional é entendida de modo diferente quando é usada para descrever a natureza da igreja. Na sua melhor definição, missional descreve não uma atividade específica, mas a essência e identidade da igreja, à medida que ela assume seu papel na história de Deus, no contexto da sua cultura e participa da missão de Deus para o mundo. E aí você pode pensar, poxa, mas seria um absurdo uma igreja inteira envolvida na missão. Isso é um exagero! Mas, gente, foi o mínimo experimentado pela igreja do primeiro século. Atos 8:1 diz que quando morreu Estevão, naqueles dias levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Grande perseguição contra a igreja. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. E o interessante é que no versículo 4, pode passar para mim, no versículo 4 diz que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E quantos foram dispersos? Todos. E quantos pregavam? Todos. Então é um exagero pensar em toda uma igreja envolvida na missão de Deus? Eu acho que não, né? Eu acho que a Bíblia está aí para mostrar para nós que rola, né? Então todos os membros da igreja entendiam que estavam em missão, que não importavam quais fossem as situações enfrentadas, eles deveriam seguir sendo, e aqui usando um anacronismo, né? Eles deveriam seguir sendo missionais. Então a igreja que milita na terra existe para essa missão, tá? A missão, a palavra missão, ela é um recordatório tanto do propósito quanto da finalidade da igreja, né? Nas palavras do Gorin, essa palavra missão lembra a igreja quem somos, por que estamos aqui, a quem pertencemos. O termo missional lembra a igreja de que ela deve estar orientada para o mundo e permanecer fiel à sua identidade como agente da missão de Deus e participante da história. Somente quando uma igreja é uma encarnação fiel do reino, como parte da sua cultura ao redor, mas em contraposição à sua idolatria, é que sua vida e suas palavras produzirão um testemunho atraente e convincente a favor das boas novas de que em Jesus Cristo o novo mundo é chegado e está chegando. Então veja que interessante, né? A missão serve para isso. Assim como a ceia é um recordatório, é algo que nos traz à memória a morte e a entrega sacrificial de Jesus naquela cruz. A palavra missão, ela também tem a ideia de nos recordar verdadeiramente quem nós somos, a quem pertencemos e principalmente por que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos, o que nos dá na telha, para ficar inventando coisa aqui, coisa lá. Nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, Ele tem revelado na Escritura. E o ponto de partida é a grande comissão, o serviço à sociedade. E a partir disso, nós podemos gerar expectativas que nos vão levar a realidades mais específicas e um envolvimento mais profundo na missão de Deus. Tá? E aí eu terminaria com algumas ênfases de uma igreja missional. Eu também coloquei o livro Igreja Centrada, do Tim Keller. E eu coloquei lá um outro livro hoje, Princípios Missionais, do Clayton de Souza, o irmão menonita. Um livro fantástico, cara, bem de boa e muito bem escrito e muito propício para esse momento. E aí a igreja missional, né, é uma igreja evangelizadora, encarnacional, contextual, é uma igreja recíproca e comunal. Né? E em algum outro momento eu posso dar mais informações a respeito disso,
mas você vai ter todas essas informações no capítulo 19, 20 e 21 do Igreja Centrada, que faz parte das nossas referências bibliográficas da nossa aula de introdução a missões. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por estar com a gente em mais uma aula, né? A gente tem aqui corrido contra o tempo para poder falar tudo que a gente quer falar, mas ainda falta tempo para dizer. Mas o Senhor é bom, né? Essas aulas ficam gravadas, os materiais de apoio também facilitam muito a nossa vida, mas é um prazer e uma alegria. Que Deus te abençoe, né? E agora nós vamos para as perguntas.